tarde, primeira série. Depois do nosso período de recesso, estamos mais uma vez retornando nossas atividades com as nossas aulas presenciais, gente. É o que o Brasil tem para o momento, né? Isso não é uma questão particular de Alagoas, de União dos Palmares, nem tampouco do Educandário Olímpico. Isso é uma modalidade de ensino que o Brasil inteiro está adotando. Inclusive o nível superior, que já tinha as faculdades EADs, agora eles intensificaram mais ainda essa modalidade de ensino. Bem, gente, o que eu selecionei para a gente trabalhar nessas 4 semanas que nós temos aí de junho foi o Simple Present Tense. E aí eu gostaria de expor para vocês qual é a função do Simple Present. Como é que ele funciona? Para que serve? O que é que expressa? Bem, inicialmente nós vamos dizer que o Simple Present é um assunto muito importante na língua inglesa, porque ele retrata os primeiros momentos dos estudantes quando estavam lá no ensino fundamental menor, que começaram a conjugar verbos. Então, se você traçar um paralelo de comparação com a língua portuguesa, o Simple Present Tense, ele é como se fosse o presente do indicativo. E aí eu tinha falado em momentos anteriores para vocês que a língua portuguesa é a última língua de origem latina. Isso quer dizer que alguns tópicos de gramática da língua portuguesa elas foram retiradas, são contribuições de outras línguas que já existiam há mais tempo. Então, no nosso caso, no caso específico de língua inglesa, a gente tem que entender que esse conteúdo também se faz presente na língua portuguesa, só está mudando o nome. Que a gente está chamando ele de Simple Present Tense, e lá no português a gente chama do presente do indicativo. E o que é que esse presente do indicativo expressa? De fato, olha, o presente do indicativo ele trata das questões do dia a dia. Aquelas ações que você usa nos seus afazeres diários, no seu cotidiano. E se eu for observar a praticidade desse conteúdo, eu vou entender que ele é o seguinte, ele fala de ações concretas, aquelas ações que são verdadeiras, que elas não estão numa possibilidade ou não de acontecer, elas realmente ocorrem. Isso porque, quando você diz uma frase, por exemplo, eu acordo todo dia, você tem a certeza que isso é uma ação que você faz diariamente, não é isso? Mas para que a gente pudesse entender, que vocês pudessem fazer o registro, eu também elaborei para vocês um pequeno resumo. Isso vai ser uma praxe, todas as aulas que eu puder eu vou acrescentar isso, porque a gente já notou que às vezes no módulo tem lá um assunto, mas ele não traz todas as informações pertinentes àquele assunto. Então eu estudo, observo e aí eu faço um acréscimo. E é isso que eu vou fazer durante essas 4 semanas, quando nós vamos trabalhar o Simple Present Tense. Então vejamos agora qual foi o resumo que eu já preparei para vocês, para que a gente possa se nortear melhor. Então a gente tem aqui o Simple Present Tense, né? Eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês, o tipo de estrutura, coloquei frases, e aqui vocês já podem perceber que as frases normalmente na língua inglesa ela passam por 3 pedaços, principalmente as frases afirmativas, não é isso? Ela tem 3 partes, então nesse quadro aí, com o continuar o prosseguimento do assunto, nós vamos percebendo como é que eu formo essas 3 partes, como é que elas se juntam, para que eu não tenha assim, simplesmente fragmentos, para que eu tenha uma sentença inteira. Então, o Simple Present Tense, como eu falei, ele é como se fosse o presente do indicativo em português. Agora, ele fica caracterizado por ações de cotidiano, aquelas ações que você pratica diariamente, tá? E ele também expressa a certeza
de ações desenvolvidas em caráter universal, ou seja, que não é uma coisa que acontece uma vez e da outra vez não acontece daquele jeito, elas têm um padrão, tá certo? É como se eu dissesse que a água ferve a tal temperatura, é como se eu dissesse que a água fica gelada a qual temperatura, então isso aí são o que eu chamo de caráter universal. Agora, o que a gente imagina que uma língua estrangeira que você tem muito pouco contato, a não ser aquelas pessoas que participam de cursinho, ou aqueles mais dedicados que estudam em casa voluntariamente, você vai ter a dificuldade do contato com essa língua, porque a língua não é algo morto, é algo vivo, que vive em constante mudança, que precisa ter essa flexibilidade, devia ter essa movimentação que é preciso para que uma língua funcione de forma efetiva, né? Uma língua não vai funcionar só com regras. Tanto é que um aluno, quando ele vai para a escola, nos seus primeiros dias, ele já leva de casa alguns conceitos que ele aprendeu, contar até tantos números, dizer algumas palavras, né? Fazer a sequência de algumas sentenças, mesmo que ele não tenha conhecimento nenhum de gramática. Mas é muito importante que a gente comece a entender que a gramática normativa ela faz parte da norma padrão, que não dá para se desvincular dessa forma. Então, é preciso que a gente entenda como é que funciona para poder estruturar de forma correta qualquer sentença que você trabalhar. E aí é que vem os questionamentos. É o que aconteceu comigo, que pode acontecer com você. Olha, você está dizendo que eu tenho um pouco contato com a língua estrangeira. Isso quer dizer que eu vou ter muita dificuldade de aprender. Ó. Se você estivesse só olhando para o ponto de vista lógico, seria assim. No ponto de vista prático é outra coisa, porque é muito mais simples você formar o presente em inglês do que mesmo em português. Por que é que funciona desse jeito? Como é que eu vou funcionar? O simple present em inglês vai ser mais fácil do que o presente do indicativo em português? Vai sim. Porque para fazer o presente em inglês, você só precisa seguir esse procedimentozinho aqui, ó. Igual ao infinitivo sem a partícula to, exceto, ou seja, que fica fora, a terceira pessoa do singular. Por que é que essa terceira pessoa do singular ela fica separada? Ela tem uma certa observação. Porque nessa terceira pessoa do singular é onde o aluno vai colocar regras. Tá? É o que a gente chama de regras especiais. Então, quando você pega qualquer pessoa gramatical que não seja da terceira pessoa do singular, o procedimento na língua inglesa é você simplesmente retirar o TO e deixar o verbo normal. Então eu vou ter os pronomes que eu não preciso fazer alteração ortográfica. Eles vão ficar da mesma forma que estão, simplesmente retirando o TO, porque o TO nós já percebemos que na língua inglesa é o indicativo que o verbo está no infinitivo. Ele está na sua forma de origem. Ao retirar esse verbo da forma de origem e colocar em qualquer tempo verbal, seja presente, passado ou futuro ou particípio, automaticamente esse TO vai desaparecer. Quando você pega esse TO que aparece no meio de uma sentença lá, não é um indicativo que o verbo está no infinitivo, ele pode ter outra classe de palavra, ele pode ser uma preposição, é a preposição para. Mas se eu estou falando de uma relação de verbo, o TO, na precedência desse verbo, indica que ele está no infinitivo. Então, aqui, a princípio, você teria aquela dúvida. Eu acho que vai ser mais simples eu estruturar na língua portuguesa, porque é a minha língua materna, eu falo o dia todinho, eu me comunico com essa língua, e quando eu vou dormir, que sonho, ainda sonho falando em português, e não em inglês. Mas, na verdade, na questão prática, é exatamente o contrário, porque você vai precisar fazer muitas mudanças para cada pessoa gramatical na língua portuguesa, o que não vai ser necessário fazer tantas alterações na língua inglesa. Porque, como nós já percebemos aqui, a única alteração possível no presente em inglês é que você faça na terceira pessoa do singular. Então, essa terceira pessoa do singular já disse que vai sofrer alteração,
E nós vamos colocar algumas regras especiais nessa terceira pessoa do singular. Então, pela natureza de frequência e lógica, seria bem mais fácil, né, conjugar esse verbo na sua língua materna, que no caso é o português, do que mesmo uma língua estrangeira, que é o caso que a gente está estudando, né, que é o inglês. E se fosse outra disciplina, como o espanhol, o francês ou o italiano, teria também o mesmo procedimento. Agora, do ponto de vista prático, de como eu vou fazer, a gente vai provar para vocês, com o transcorrer do assunto, com o caminhar desse assunto, nós vamos perceber que é muito mais fácil fazer essa conjugação na língua inglesa, tá? Enquanto na língua portuguesa você está obrigado a fazer muitas alterações, na língua inglesa você não precisa fazer tantas alterações assim. Então, o que eu quero deixar para a próxima aula é exatamente começar a aula mostrando para vocês. O professor disse que era mais fácil conjugar um verbo na língua inglesa do que propriamente na língua materna, que eu tenho 5 aulas por semana, que eu tenho contato diário, ou seja, é a língua que eu uso para me comunicar o dia inteiro. Mas eu vou mostrar isso para vocês já na aula da próxima semana, porque eu vou trazer um verbo e vou mostrar como é que ficou a conjugação desse verbo na língua portuguesa inicialmente, para mostrar quais foram as alterações ortográficas obrigatórias que foram implementadas nesse verbo, e vou pegar o mesmo verbo e colocar na língua inglesa e mostrar para vocês que não são tantas alterações assim. Certo, minha gente? Então, a princípio, por hoje, é só isso. Espero que vocês tenham uma semana bem produtiva, façam as atividades, qualquer dúvida, façam os questionamentos lá no grupo, e espero vocês na próxima aula, na próxima semana. See you!